Bem-vindos, amados, a mais uma aula. Vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, continuando, as operações com números inteiros, nós vamos falar hoje sobre potenciação e raiz quadrada, beleza? Então, retomando os conceitos, vamos lembrar do que é potenciação. Então, lembrando a potenciação nos números naturais, vamos ver. Quando nós temos aqui uma potenciação, nós temos a base e temos o expoente. A base é esse númerozinho de baixo e aquele númerozinho que fica subscrito lá em cima, nós chamamos ele de expoente, ok? E aí, a base, ele é repetido em vários fatores e quantas vezes eu vou repetir esses fatores indica o que? O expoente. Então, o expoente indica quantas vezes eu vou repetir a minha base. E isso aqui nós vamos encontrar ele dentro do conjunto dos números naturais, em que o valor do expoente tem que ser maior que 1, ok? Então vamos lá. Na potenciação de números naturais, A, que é a base, é o fator que se repete, e N, que é o expoente, indica a quantidade de vezes que o fator se repete. A potência resultado da operação será um número natural. Isso nós vimos desde o sexto ano, nós começamos a estudar um pouquinho sobre potenciação, ok? Só que agora nós vamos estudar sobre o que? Potenciação nos números inteiros. Então, como seria essa potenciação dos números inteiros? Vamos levar em consideração o seguinte. Quando tratamos da potenciação de números inteiros com expoente natural, sendo a base um número inteiro positivo ou negativo, temos dois casos a considerar. Vamos ver o primeiro caso. O expoente é um número par. Então, se o expoente for um número par, vejam o exemplo. Aqui eu tenho mais 2. E eu tenho o expoente 4. Nessa situação, vou repetir minha base quantas vezes? 4 vezes. 1, 2, 3, 4 vezes. E agora eu vou multiplicar. Lembrem-se que é o produto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Nessa situação, quando o expoente é par, o sinal é o da base. Então, a gente repete o sinal da base. Ele vai ficar positivo. Nessa situação, nós temos ele positivo, ok? Quando o expoente for par, resultado positivo. Expoente par, resultado positivo. Vamos ver outra situação. Aqui eu tenho menos 2 a 4. Então, vou repetir o menos 2 quantas vezes? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Multiplicando, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E aqui eu tenho menos com menos mais com menos menos, e menos com menos é mais. Então, aí a gente fecha o que a gente viu lá em cima. A potência é um número positivo. Então, quando o expoente for par, resultado positivo, potência positiva, perfeito? Então, aí é bom tomar nota. Quando o expoente for um número par, a potência será sempre um número inteiro positivo, ok? Vamos ver o segundo caso. Quando o expoente é um número ímpar. Aqui eu tenho mais 2 ao cubo. Então, 3 é o expoente, eu vou repetir o mais 2 quantas vezes? 3 vezes, multiplicando, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, eu vou ter o quê? Positivo. A potência tem o mesmo sinal da base. Nessa situação, quando o expoente for ímpar, eu vou repetir o sinal da base. Não preciso ir fazendo o joguinho de sinal. Imagina se aqui fosse 20 números. Fazer o joguinho de sinal na metade eu ia me perder. Então lembrem-se disso. Quando o expoente for ímpar, eu repito o sinal da base. Vamos ver. Menos 2 à terceira, eu tenho quantas vezes menos 2? Menos 2, menos 2 e menos 2. Fazendo o produto, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. O joguinho de sinal, menos com menos, mais com menos, menos. Então, eu tenho menos 8. Então, aí eu fecho o quê? Quando o expoente for ímpar, a potência terá o sinal da base. A potência tem o mesmo sinal da base, ok? Então, aí a gente finaliza. Quando o expoente for um número ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. Lembrem disso, é muito importante. E aí a gente vai para umas situações bem legais aqui agora. Para todo número inteiro A, definimos A1 igual a A. Ou seja, quando o expoente no número inteiro for 1, a gente faz o quê? Simplesmente repete a base. Vamos ver outra situação. Para todo número inteiro A com A diferente de 0, definimos A0 igual a 1. Ou seja, toda vez que tivermos um número inteiro e o expoente for 0, qual vai ser a potência? 1. Então, o resultado vai ser 1. Vamos ver aqui alguns exemplos. Tenho aqui, mais 9, o expoente 1, resultado mais 9, é só repetir a base. Mais 9 a 0, lembrem lá, segunda situação, toda vez que eu tiver um expoente 0, o resultado é 1. Expoente 0, resultado 1. Expoente 0, resultado 1, beleza? 0 a 1 vai ser 0, lembrem lá, repito a base. Expoente 0, resultado é 1.
Expoente 1, repito a base. Expoente 0, resultado é 1. Perfeito? Espero que tenham entendido, certo? É bom lembrar. E as propriedades da potenciação dos números inteiros. Vamos ver um pouquinho das propriedades. Primeira propriedade. Produto de potências de mesma base. Veja que legal. Quando nós tivermos aqui o produto, uma multiplicação de potências que tem a mesma base, ó, mais 5, o que é que nós fazemos? Repetimos a base e somamos, adicionamos os expoentes. Vê só como é que fica. Repetimos a base, mais 5, e os expoentes vão ser somados. 3 mais 6 é igual a 9. Simples assim, ó. Outra situação, menos 2 a quarta, menos 2 a sexta, menos 2 a quinta. Temos produtos aqui, base igual, repito a base e adiciono os expoentes. Vou somar os expoentes, ó, repetindo a base, 4 mais 6 mais 5, eu vou ter o quê? 15. Então, isso aqui é o resultadozinho aqui, ó. Beleza? Vamos agora para a segunda propriedade. Na segunda propriedade, nós temos o quociente de potência de mesma base. Então, lembrem do seguinte, se o inverso da multiplicação é a divisão, o inverso da adição é a subtração. Então, se na multiplicação nós adicionamos, na divisão nós vamos fazer o quê? Subtrair. Então, vê como é que fica. Eu tenho mais 6 a quinta dividido por mais 6 a segunda ao quadrado. Então, eu vou fazer o quê? Repetir a base. Lembrem-se, quando a base for igual, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Mais 6, eu tenho 5 menos 2, mais 6 a terceira. Aqui na mesma situação, ó, base igual. Repito a base, é uma divisão, eu vou saber, já sei que aqui eu vou fazer o quê? Subtrair, 8 menos 3, 5. Então aqui já vai ser a resolução. Então eu posso resolver ainda a potência, se eu quiser a potência. Nessa situação, estou só mostrando as propriedades a vocês. A terceira propriedade é a potência de uma potência. Quando nós tivermos a potência de uma potência, vê só. Aqui eu tenho, ó, mais 10 a segunda, e aqui eu tenho 5, expoente 5 aqui fora. Potência de potência nós resolvemos como? Repetimos a base aqui, ó, mais 10 e multiplicamos os expoentes. Mais 10, 2 vezes 5, 10, ok? Outra situação aqui, ó, menos 8. E aqui eu faço o quê? Potência de potência, multiplico. 3 vezes 2, 6. Então eu tenho menos 8 a sexta, perfeito? Vamos para a quarta propriedade. Potência de um produto ou de um quociente. Vê aqui nessa situação. Quando eu tenho mais 6 vezes menos 5, esse 2 ele está aqui no lado de fora, ele vai valer para os dois. Ele vai valer para o mais 6 e ele vai valer para o menos 5. Então eu posso simplesmente colocar aqui, ó, o expoente 2 em cada um deles. Vamos ver. Mais 6 a segunda e menos 5 a segunda também ao quadrado. Vou terminar essa potenciação para a gente ver como é que fica. Ó. 6 a segunda fica como? 36. E menos 5 a segunda fica quanto? 25. Lembrem-se. Quando aqui for par, o resultado vai ser positivo, ok? Então aqui agora eu vou ter 36 vezes 25, 900. Vamos ver um segundo caso. Menos 10 a segunda. Menos 10 a segunda eu tenho o quê? Vamos lá, ó. Esse 3 ele vai valer para os dois númerozinhos aqui, ó. Vou separar ele agora. Menos 10 a terceira e mais 2 a terceira. Agora, menos 10 a terceira, eu vou multiplicar menos 10 por menos 10 quantas vezes? 3 vezes. Então, eu vou ter 1000. E aqui, mais 2 a terceira, eu vou ter 8. Lembrando aqui, ó, quando o expoente for ímpar, eu vou repetir o sinal da base, ó. Por isso que aqui ficou negativo e aqui ficou positivo. E menos 1000 dividido por mais 8, eu vou ter menos 125, ok? E aí precisamos de ter uma observaçãozinha bem legal, que isso é bem complicado se você não lembrar. As expressões menos 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado aqui, ó, nessa situação, é diferente dessa. Eles são diferentes. Vamos analisar um pouquinho para a gente ter uma ideia. Menos 2 ao quadrado representa o quadrado do número menos 2, por isso que ele está em parênteses. Então, eu tenho o quadrado do número menos 2. Então, eu vou ter menos 2 vezes menos 2. Ó, assim, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, que é mais 4. Lembram lá? Expoente par, o resultado da potência vai ser positivo. E na segunda situação, eu tenho menos 2 ao quadrado, que representa o oposto do valor de 2. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 ao quadrado e depois eu vou dar o oposto dele. Ó, menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. O oposto de 4 é menos 4, ok? Então, cuidado com isso aqui, beleza? Quando tiver o parênteses aqui, o menos é desse 2, é da potência. Quando tiver assim, eu quero o oposto do valor, beleza? Muito cuidado. E aí, ó, menos 3 ao cubo representa o cubo do número menos 2. Vamos ver.
Assim, menos 2 à terceira é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ó, sinalzinho que aqui eu tenho um expoente negativo. Faço o quê? Repito o sinal da base. Menos 2 à terceira representa o oposto do cubo do número 2. Vamos ver. Ó, menos 2, eu vou fazer 2 à terceira e depois dá o oposto. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Qual é o oposto de 8? Menos 8. Perfeito? Espero que tenham entendido. Raiz quadrada exata de números inteiros. Vamos ver um pouquinho sobre as raízes quadradas exatas. Quais os números inteiros cujos quadrados são iguais a 16? Vamos pensar um pouquinho. E aí nós vamos achar o seguinte, mais 4 ou menos 4, e os dois são soluções. Por quê? Porque se eu tenho mais 4 ao quadrado e vou resolver 4 vezes 4, eu tenho 16, beleza? E se eu tiver menos 4 ao quadrado, eu também vou ter 16. Lembra lá do que a gente aprendeu, acabou de aprender? Quando o expoente for par, o resultado da potência vai ser positivo, ó, par positivo, par positivo. Então, os dois aqui são soluções. Mas aí a gente precisa de saber o seguinte, ó. Quando eu procuro qual a raiz quadrada do número 16, eu vou ter o valor de quê? Mais 4. Raiz de 16 é igual a 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. E qual é o oposto da raiz de 16, então? É menos raiz de 16. Cuidado para não colocar o negativo aqui dentro, ó, do 16. Se o oposto de raiz de 16 é menos raiz de 16, viu? Cuidado com isso aí. Por quê? Porque quando eu calculo, ó, aqui o sinalzinho é fora. Então, eu tenho o oposto. O sinalzinho aqui fora, ele representa o oposto. Então, qual é a raiz de 16? Mais 4. E qual é o oposto de mais 4? Menos 4, ok? Então, vamos lá finalizar, ó. Raiz quadrada exata de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial. Beleza? Então, cuidado com isso aí. Perfeito. E aí, nós concluímos as nossas aulas e vamos para as atividades. Agora é com você, certo? Dá uma pausazinha, tira um print da tela do celular, copia no caderno e responde, beleza? Por hoje é só, meus queridos. Um cheiro no coração e até a próxima aula. Tchau!